Fala meu segundo, Rafael aqui falando, tá? Tô aqui no nosso livro 2 de Química. Vocês se encaminhem para a página 456 do livro de vocês, tá bom? A gente vai falar de isomeria, tá bom? Isomeria constitucional, né? Bom, aqui de cara, né? Ele te dá duas moléculas, né? Eu já até fiz essa aula aqui eu já fiz essa aula aqui algumas vezes, mas eu tô em busca da minha aula, da minha melhor versão aí, vamos dizer assim. Eu quero fazer bem curtinha, porque prometi dar 2 capítulos em uma única aula, né? Então vou fazer 2 vídeos, tá? Porque eu vou ter 2 isomerias para ver, tá bom? Então esse vídeo aqui vai ser sobre uma isomeria, a constitucional, e depois eu vou fazer um sobre isomeria espacial, tá? Então, ó, quero que vocês percebam essa molécula aqui, né? Eu tenho uma molécula de glicose e eu tenho uma molécula de frutose, tá bom? Aqui, ó, ele fala assim, ó, determine a fórmula molecular das moléculas de glicose e frutose. Meu livro aqui já tem a resposta aqui, né? Então aqui, né, você vai ver que em ambos os casos você tem 6 carbonos, você tem 12 hidrogênios e você tem 6 oxigênios, tá? Nos dois casos aqui, tá bom? O que difere uma molécula da outra? Porque elas têm diferença, né? Glicose e frutose são açúcares, né? E açúcares pra gente, né, em excesso, né, muito açúcar pra gente faz mal, né? Só que a frutose, ela é mais prejudicial em excesso que a glicose, tá bom? Bom, mas calma aí, é tudo açúcar, né? E tudo é formado, né, tudo tem a mesma receita de bolo. Em ambos os casos você tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio, né? O que elas têm de diferente, né? E aí você já tem um spoiler aqui do vídeo anterior que eu fiz, né? Que é a sinalização da função, né? Por mais que possuam a mesma fórmula molecular, né, a mesma quantidade de átomos, né? Aqui você tem uma rapidinho, prender aqui porque aqui você tem uma cetona e aqui você tem um aldeído. Ou seja, você tem açúcares aqui que possuem funções orgânicas diferentes. Por mais que eles tenham a mesma fórmula molecular, né, a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, cara, a estrutura aqui é diferente, tá bom? Então eu digo que esses caras aqui, eles são isômeros, né? Então já vamos definir isomeria aqui. Isomeria, deixa eu ver se ele tem aqui um resuminho, ele não tem não. Isomeria é quando você tem a mesma fórmula molecular, porém você tem substâncias diferentes, tá bom? Então aqui eu tenho um outro exemplo, ó, mesma fórmula molecular, mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio do que aqui, ó. Só que em cima eu tenho um álcool, embaixo eu tenho um éter. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que o ponto de fusão do álcool é menos 90 graus e o ponto de fusão do éter é menos 116. Né? O ponto de ebulição do meu álcool vai ser 118 graus, né? E o de ebulição do éter, 35. Né? A densidade também vai ser diferente. Ó. O meu álcool, né, no caso aqui o butanol, butanol, a minha densidade vai ser 0,81 gramas por ml, enquanto a densidade do meu éter 0,71 gramas por ml, tá bom? Ou seja, são substâncias diferentes, mas possuem a mesma fórmula molecular, tá vendo? A receita do bolo é a mesma, tá bom? Então, de novo, o que é isomeria? Elementos que possuem a mesma fórmula molecular, porém, alguma coisa na estrutura está diferente. Você vai ter, então, substâncias diferentes, tá bom? Então, aqui eu preparei uma folhinha antes da gente começar ali, ó. Tá? A isomeria ela vai se dividir em 2 casos para a gente. A constitucional, que é referente a esse vídeo que estou gravando, e a espacial, que vai ser o vídeo que eu vou fazer depois. Tá? Então, quando a gente fala de isomeria constitucional, a gente tem aqui 5 tipos de isomeria. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, isomeria de função e a dinâmica. Tá? Essa aqui, de cara, já é isomeria de função. Mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Mas a gente vai chegar lá porque tem ela aqui no seu livro, tá? Então, o que eu fiz, né? Aqui, você tem muitas informações, né? E eu achei legal fazer uma segunda aqui, usando as mesmas moléculas que o seu livro está usando. Então, vamos ver o seu livro aqui, ó. A primeira isomeria que ele dá é a de cadeia, tá bom? Então, você tem a mesma fórmula molecular para os 2 elementos, sendo que aqui você tem uma cadeia normal e aqui você tem uma cadeia ramificada, né? Nesse caso aqui você tem 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio. Eu fiz a mesma molécula, só que eu quis fazer em bastão para você ver, ó. Mesma molécula, só que aqui em bastão. Fica mais evidente às vezes em bastão, né? Aqui é muita informaçãozinha, né? Nome misturado, né? Aqui eu acho que já fica mais de cara, né?
Então, uma isomeria de cadeia, ela pode ser normal ou ramificada. Você tem isomeria de posição, né? E quem pode variar a posição? A sua função pode variar de posição, a sua insaturação pode variar de posição e o seu radical também. Ou seja, você vai ter 3 casos aqui, ó, para posição, tá bom? Então, aqui ele está dando ó, a mesma fórmula molecular para 2 moléculas, sendo que na primeira você tem um álcool na molécula 1, no carbono 1, tá? E na segunda estrutura aqui você tem, ó, o seu álcool, um carbono 2, né? Ou seja, carbono primário aqui, né, um álcool primário e um álcool secundário. Fiz aqui, ó, em bastão, ó. Né? Mesma fórmula molecular, é a mesma molécula, tá bom? Botei até o nome aqui, ó. Só que aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2, né? Isomeria de posição. Quanto à mudança da insaturação, ó. Essa insaturação está no carbono 1, essa insaturação está no carbono 2, tá bom? Eu também posso mudar meu radical, ó. Né? Isso daqui tinha sido no vídeo anterior, eu fiz uma continha aqui meio zoada, mas eu deixei aqui porque, mano, errou, tem que ficar, não tem essa, né? Então aqui, ó, eu tenho 6 átomos de carbono, né? Eu tinha dito que era 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu esqueci dessa aqui, vacilei, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? E aí contei aqui 14 hidrogênios, né? Então eu tenho aqui, ó, uma ramificação no carbono 2, eu tenho uma ramificação no carbono 3 agora, ó. Mas é a mesma fórmula molecular, tá? Então, posição eu posso ter, né, isomeria de posição, posso mudar a posição da função, a posição da insaturação ou a posição do radical. Mas são isômeros, tá bom? Tá? Eu peguei exatamente essas 3 moléculas aqui, ó. Aí eu tenho a minha isomeria de compensação, metameria, né? Tá? Que é uma isomeria dinâmica. E essa aqui eu vou usar até o do seu livro. Não, essa aqui eu acho que eu vou usar o do meu aqui. Ó, a minha folhinha aqui. Isomeria de compensação, né? Você vai ver o seguinte, né? Ela é como se fosse de posição, só que tem uma diferença. Quando você faz o de compensação, que a gente também chama de metameria, o que está mudando de lugar, a posição, é o heteroátomo. Então o cara está no meio da cadeia. Então eu tenho um oxigênio aqui nesse ponto aqui da cadeia, né? Metox, né? Que é um metox propano. E de repente agora ele está bem no meio mesmo, ó. Ou seja, ele mudou de posição, né? Mas a gente não fala que ele mudou de posição, porque ele é um heteroátomo. É diferente aqui do álcool, por exemplo. Ele não está no meio da cadeia, tá vendo? Né? Que ele está na extremidade, aqui ele se apresenta como se fosse uma ramificação, né? Um puxadinho. É diferente do cara que está literalmente no centro da cadeia, tá bom? Então eu tenho aqui uma isomeria de compensação, né? Aqui, ó, ele é evidenciado aqui, tá bom? Isso aqui também pode acontecer, ó. Isso aqui é um éter, né? Pode acontecer num éster. Tá? Pode acontecer em uma mina, pode acontecer em uma amida, né? Ele não dá amina e amida aqui, mas pode acontecer também, né? Porque a amida, né, é NH2 ligado a uma carbonila, lembra? Então você pode ter um aumento aqui ou um aumento aqui. Isso vai fazer com que ele fique em uma posição diferente no meio da cadeia, né? Não estou fazendo referência a carbonila, mas sim a esse oxigênio. Eu poderia fazer essa referência aí. Deixa eu pegar uma. Acho que aqui. Por exemplo, aqui, ó. A uma mina. Amida, perdão. Ó, ali o exemplo do seu livro é com éster, né? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Né? O que vai estar mudando de lugar? É esse cara aqui, ou esse cara aqui. Né? No seu livro ele está dizendo desse cara aqui, ele bota até uma setinha. Mas pode ser como amida também. Tá bom? Aqui eu tenho uma isomeria funcional, né? Que são das funções, né? Então vamos lá, ó. Isomeria funcional, né? Eu posso ter um álcool ou eu posso ter um éter. Mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Aqui eu tenho um propanol e aqui eu tenho um metoxetano. Né? Posso ter uma outra disfunção, ó, aldeído e cetona. Né? Então eu posso ter um propanal e posso ter uma propanona, mesma fórmula molecular, funções diferentes. Posso ter um ácido carboxílico ou posso ter um éster aqui, né? Mesma fórmula molecular, porém aqui é um ácido propanóico e aqui é um metanoato de etila. Tá bom? Então, isomeria de função. Tem uma aqui do seu livro, que ele dá o dos aromáticos, tá vendo? Você pode ter um fenol, né? Você pode ter um metoxbenzeno, né? Ó, o éter aqui, ó. Oxigênio entre carbonos, tá bom? Ou você pode ter aqui um álcool aromático mesmo, tá bom? Todos com a mesma fórmula molecular, tá? Mas as funções são diferentes, tá? E aí aqui eu venho na metameria, né? Ou isomeria dinâmica, tautomeria, perdão, ou isomeria dinâmica. Tá? Isso aqui eu vou usar o do seu livro, né? E ele tem até uma gafe aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Como é que isso aqui vai acontecer? Você vai ter, eles serão isômeros, né? A função ela irá se formar, vamos dizer assim, porque você vai ter um movimento aqui,
Perceba aqui, ó, primeira coisa, você tem que ter um enol, né? Então você vai ter essa dupla. O que é um enol? É um álcool ligado a um carbono e esse carbono tem uma insaturação, tá bom? Então o que vai acontecer? Essa insaturação, ela vai subir para cá, ela vai passar a ficar aqui, e esse hidrogênio ele vai descer. Então a insaturação sobe, você passa a ter uma carbonila, olha a carbonila aqui. Tá? A insaturação estava aqui, ó, ele veio para cá, né? Então a insaturação veio. O hidrogênio ele desceu, então se você tinha H2C, você passa a ter H3C. Tá? Só que aqui ele tem um equívoco, tá? O enol, né, eu até botei um lembrete para mim aqui, ó. O enol ele se transforma em um aldeído. E aqui ele deve ter sido um erro de impressão, ele botou um ácido carboxílico, isso aqui é um equívoco, né? O aldeído é assim, tá? Deixa eu mostrar na minha folhinha aqui, ó. Ó. O enol, né? O éter, ó. O enol ele vai se transformar em um aldeído. Né? Então a dupla sobe, o hidrogênio que estava aqui desce, né? Eu até esqueci aqui o hidrogênio, deixa eu botar. Esse hidrogênio desce e essa dupla vai para cá. Ó, a dupla veio e o hidrogênio que estava aqui voltou. Veio para cá. Isso aqui vai ficar acontecendo simultaneamente, tá bom? Essa dupla aí. Então o enol ele pode se tornar, essa dupla não, essa troca, né? O enol ele pode se tornar um aldeído, tá bom? Ou o enol, né? A dupla vai subir, o hidrogênio vai descer. Mas como essa dupla vai ficar no meio da cadeia, você vai formar o quê? Uma cetona. Vamos ver aqui a setinha. Ó. Então conserta aqui, tá bom? Bota um aldeído aí. O enol ele pode virar uma acetona. A seta sobe, a dupla sobe, a ligação sobe aqui, o hidrogênio desce. Então agora aqui, ó, a minha carbonila aqui, no meio da cadeia, a gente caracteriza esse cara aqui como uma acetona, ó. Tá? E o hidrogênio que estava aqui, ele desceu. E aí ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Você vê que essa setinha aqui, ó, tá dizendo que é reversível, né? Acontece desse sentido para cá, aí depois acontece daqui para cá. Ou seja, a dupla desce e o hidrogênio volta. Então você forma de novo o enol. O enol forma de novo cetona. E cetona forma de novo enol, tá? Mesma coisa aqui em cima. Enol forma aldeído forma enol, tá bom? Então a gente tem aqui a isomeria dinâmica, tá? Então vamos lá para o nosso resumão. Deixa eu pegar minha folhinha aqui de novo, que eu já apresentei, ó. Eu tenho aqui isomeria, compostos com a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes, tá? Tendo assim substâncias diferentes. E aí você tem, ó, na isomeria constitucional, que é referente a esse capítulo, você tem uma isomeria de cadeia, né, que pode ser cadeia aberta ou fechada. Você tem de posição, onde você pode mudar a posição da função, da insaturação ou da ramificação. Você tem da compensação ou metameria, que é onde o seu heteroátomo vai mudando de posição. Você tem a função, né, os caras têm a mesma fórmula molecular, porém tem funções diferentes, né? Então você pode ter lá um álcool, né, rapidinho aqui de novo, ó, um álcool ou um éter, né? Você pode ter um aldeído ou uma cetona, você pode ter um ácido carboxílico ou um éter, um éster, tá bom? Essa daí é a função. E você tem a dinâmica, onde você passa tendo enol se transformando em aldeído e enol se transformando em cetona. Bom? Cara, isso daqui é tabeladinho, você vai ter que dar uma decorada. Você vê que o vídeo ficou até curtinho, né? Tô aqui em 13 minutos. Você dá uma assistida de novo, faz os exercícios e aí depois você vê a próxima matéria, tá bom? Que vai ser a isomeria espacial, que essa daí é um pouquinho mais extensa, tá bom? Tamo junto sempre. Abraço.